Amém, amados? Agora vamos comer o melhor desta noite. Vamos receber, fique nesse mesmo espírito de adoração ao Senhor, amém? A palavra com o nosso irmão Diego. Vamos ficar de pé, amados? Vamos orar. Aleluia, glória a Deus. Estenda suas mãos. Oremos ao Senhor. Pai, nós te damos graças, Senhor, porque aqui, Pai, está o teu filho. Usa ele, Senhor, como o Senhor já determinou, Pai. Que ele possa se esvaziar dele mesmo, Senhor, e que o Senhor possa enchê-lo, e que nós possamos receber tudo que o Senhor já preparou nesta noite, para a honra e a glória do teu santo e excelso nome. Em nome do teu Filho amado, nós abençoamos o teu Filho. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Uma boa noite, igreja. Boa noite. Podem sentar, graças e a paz do nosso Senhor Jesus. Podem sentar, pode ficar à vontade. A gente promete ser breve, objetivo. Hoje é um dia festivo, mas também é um dia onde precisamos aprender muito mais ainda da salvação. E precisamos também ouvir a voz de Deus, né, para nossas vidas, que o Espírito Santo ele venha nos guiar e falar, principalmente aqui, com todos que vão dar ouvido e abrir o coração para que essa palavra ela venha trazer de modo reflexivo algo impactante na tua vida. Amém? Você pode abrir aí a sua Bíblia em Mateus 24. Meu presbítero, nessa leitura, estava dizendo o seguinte, que esse trecho que a gente vai ler, ele não dá só o alerta à salvação, mas tem um versículo-chave no final, que se encaixa no que a gente está passando aqui hoje, Marcelo, com proposta da nossa irmã Alexandra. É só a gente lendo e meditando é que a gente vai conseguir entender o que é que Deus ele quer falar conosco aqui. Bom, Mateus 24, a gente vai começar a partir do versículo 4. Você sabe que aqui o Senhor Jesus ele fez a explanação do fim dos tempos. Você pode perguntar, né? Estamos aqui no culto festivo, nós vamos falar de fim dos tempos. Bom, vamos entender o que é que o Espírito Santo ele quer nos falar aqui nesta noite, né? E lá no versículo 4 vai dizer o seguinte: E Jesus respondendo disse-lhes: Acautelai-vos, que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerra, e de rumores de guerra. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que isto tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porque se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes e peste, terremotos em vários lugares. Vamos dar uma parada aqui rapidinho. Aí você presta atenção agora em tudo que está acontecendo no mundo. E eu queria fazer umas perguntas, se você quiser você pode responder. Vocês estão ouvindo falar sobre guerras? Sim. Tem ouvido falar sobre guerras? Alguém ouviu aí falar sobre guerra nesses últimos 2 anos mais ou menos? Aí a gente também consegue ver assim, tem se levantado nação contra nação, reino contra reino, vocês têm visto aí fomes, têm visto pestes, pandemias, terremotos, alguém tem visto isso por aí no mundo? Isso é sinal que a palavra de Deus ela já vem se cumprindo aí há um bom tempo. Mas veja o alerta que Deus diz no versículo 8 já, né? Mas estas coisas são o princípio das dores. Então você vê que com todo esse inferno que o mundo está vivendo, isso ainda é o princípio das dores. Imagina ainda o que está por vir na grande tribulação. E a importância de nós estarmos dentro dos esconderijos do Altíssimo. A importância de estarmos dentro da presença de Deus, de não titubear, de não olhar para trás, de não olhar para o que passou, de não olhar ao que retrocedeu e sempre seguir no alvo, que é o Espírito Santo. Porque você vê que os terremotos, eles já aconteciam naqueles tempos. Vou tirar só como exemplo aqui, os terremotos, eles já vinham acontecendo já desde aqueles tempos, desde os tempos de Jesus, se brincar. Só que eles vêm se intensificando em várias partes do mundo. Ele vem aumentando, ele vem expandindo, para mostrar o cumprimento da profecia
e do que Deus ele falou. E para mostrar que a palavra dele, uma vez falada, não tem volta, ela vai se cumprir. E aí você consegue ver que alguns tremores de terra até são leves, mas outros já são intensos, como alguns aí que teve recentemente agora há pouco, e vai deixando muitas nações em estado de alerta, e parece que diante de tudo isso ainda muitos cristãos não se atentam a esse sinal, não se atentam a tudo que as palavras mostram. Quando o nosso Senhor Jesus fala aqui que ainda isso é o princípio das dores, é porque de fato Ele está mostrando que ainda diante de tudo isso, vem coisa pior. Mas a gente está falando isso aqui para te assustar? Não. A gente não quer te assustar, pelo contrário. Até porque Deus ele não é ditador, Ele não vem aqui para te assustar, Ele não vai conquistar e nem conquistou o nosso coração pelo terror. Ele conquistou nós, batendo na porta mansamente, nós abrimos o coração e entregamos a nossa vida a Ele. Mas vamos lá, vamos seguir a nossa leitura. Vocês vão entender onde é que a gente quer chegar, numa passagem assim dessa, de alerta, de salvação, mas que tem um versículo-chave que se encaixa com o propósito desse culto aqui hoje. E aí, no 9 diz assim: então vos hão de entregar para seres atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as nações, por causa do meu nome. Será que a gente tem visto cristãos sendo perseguidos por aí nesse mundo afora? Será que a gente tem visto pessoas sendo mortas, sendo atormentadas por causa da pregação do Evangelho? Hoje a gente vive um privilégio. Por mais que a gente tenha aí um governo... Dispensa comentário, não vamos ao assunto. Mas no país a gente tem uma total liberdade de cultuar, de ter aqui agora um caixa, de poder chegar nas casas, de chegar a falar para as pessoas, de fazer uma visita, né, Marcílio? De subir um monte, como a gente subiu sexta-feira, entregar pedido, fazer propósito, como a gente fez, foi, Carlinhos, no feriado. A gente tirou o descanso para subir um monte e orar pela vida do povo, orar pelo livro de oração que está aqui. Mas tem países que nem um livro de oração é permitido, e que se você for pego com ele, você simplesmente morre. Você não é multado, você não é preso, você é morto. Então devemos dar glória a Deus pela só simplicidade de estarmos aqui neste culto glorificando o nome dEle, de poder nos reunirmos como igreja, de poder aqui fazer a vontade dEle, glorificar o nome dEle e falar de suas maravilhas. Muitas das vezes a gente quer reclamar de certas coisas em nossas vidas, mas tem muitos cristãos nesse momento por aí afora que vivem em ditaduras e que dariam tudo para ouvir um versículo, que dariam tudo para ver um irmão visitando a sua casa e fazendo uma oração, fazendo um ponto de fé, entregando uma literatura, pregando uma palavra, indo lá louvar um hino, Marcelo. Coisa que a gente tem o privilégio e muitas das vezes não dá valor, não aproveita. Então, é o que mais a gente está vendo por aí hoje. E aí no 10 diz assim, esse é forte. Nesse tempo muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se odiarão, e surgirão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Vamos parar aqui no 12. E aí você veja que uma grande realidade lá do tempo dos apóstolos, que essa questão do escândalo se perpetuou até os dias de hoje. Você acha que essa questão do escândalo, isso foi agora há pouco? Não, isso já acontecia no tempo dos apóstolos. Se você for ver, quando as pessoas viram os primeiros discípulos a pregar o Evangelho com autoridade, manifestação de poder, ou seja, cura, libertação, elas passaram logo a crer. Porém, quando elas viram as igrejas sendo perseguidas e começar os escândalos, muitos começaram a esfriar na fé. E hoje não tem sido diferente, se bem que a gente sabe que uma coisa atrela a outra. Mas raciocine, por exemplo, vamos lá, eu vou trazer o contexto aqui para dentro da igreja que você faz parte. Quantos começaram a caminhada com você e hoje nem sequer você sabe onde essa pessoa está? Você não sabe se ela está na presença de Deus, você não sabe se ela está firme e forte, você não sabe se ela esqueceu de Deus, se ela continua ali firme na presença dele. Mas é porque a palavra tem que se cumprir. A palavra de Deus, ela vai se cumprir na vida de todos. Do mesmo jeito que
tanta coisa boa, tanta promessa se cumpre na sua vida, também o alerta da salvação que a gente está trazendo aqui para a sua vida hoje, ele também vai se cumprir, não só na sua vida, na vida de todos que estão aqui. E é nosso dever pregar a salvação. Quem quiser acreditar, acredite, mas a gente acreditando ou não, a começar por mim, vai se cumprir o que está escrito. Então devemos ficar alerta e devemos ficar sempre no esconderijo do Altíssimo, debaixo da proteção da mão de Deus, debaixo da sua santa proteção, para que possamos resistir a esses dias, para que se tiver de sermos perseguidos pelo nome de Jesus, que seja, se tiver de morrer pelo Evangelho, que a gente morra, mas que a gente não se escandalize, que a gente não esmoreça, que a gente não enfraqueça na fé e que a gente possa seguir. E aqui vem muitos e muitos alertas, como por exemplo aqui dos falsos profetas que enganarão a muitos. Isso aí dispensa comentário. Acho que já temos visto bastante pessoas aí que não pregam coisa com coisa, que querem pregar Jesus com uma certa facilidade, como se a porta do céu fosse mais larga do que uma porta de rua. E não funciona bem desse jeito, porque para a gente chegar até o reino dos céus exige renúncia, exige sacrifício, exige vida com Deus, vida no altar, exige ser matado a nossa carne e sermos cheios do Espírito Santo. Porque a conta não fecha, não há salvação sem a presença do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo, na tua vida, ele é a garantia de que vamos perseverar até o fim. E agora vem o versículo 13. O versículo 13, ele é o versículo chave da noite aqui hoje. Porque o que é que tem acontecido com você aqui hoje? Se você está aqui nessa cadeira, sentado hoje, ouvindo esta palavra, assistindo esse culto, é porque você está colocando em prática totalmente esse versículo 13. Eu queria que a gente lesse junto. Vamos lá. Mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Quantos podem aí glorificar o nome do nosso Deus? Glória a Deus! Esse é o versículo chave. A irmã Alexandra, ela tem perseverado até o dia de hoje. E ela vai continuar perseverando até o fim. É isso que a gente torce, é isso que a gente crê. Todos que estão aqui hoje presentes estão perseverando. E tem que perseverar até o fim. Não pode olhar para trás. Porque veja, naquele tempo, o preço a ser pago por assumir a fé em Jesus, ele era muito alto. Ele era muito alto mesmo. Porém, mesmo diante de tantos perigos e até perigo de morte, ou seja, não se compara nem a um terço do que a gente vive hoje. Mas eles perseveraram, foram até o fim e foram salvos. É só você lembrar de muitos dos discípulos, dos apóstolos, da forma que eles morreram. Teve gente que morreu apedrejado, foi cerrado ao meio, foi cruz de cabeça para baixo, não foi, meu presbítero? E várias vezes a gente tem hoje morte natural, a não ser salvo quando Deus permite que aconteça um acidente, algo assim, que está amarrado em nome de Jesus. Mas você veja que muitas foram as perseguições na igreja primitiva. Então, ao longo do século, foram se levantando muitas e muitas coisas contra o povo de Deus. Mas a promessa do Senhor é conceder a salvação eterna a todos que decidirem perseverar, o seguir e obedecer a sua palavra. Por isso que a gente tem que permanecer na fé. Não importa se vêm as calúnias, não importa se vêm as injustiças, não importa se vêm os enganos, as ameaças, o que vier na nossa vida, que venha para nos destruir. Não há o que temer. Porque o que é que diz lá em Romanos?